Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Hoje é o meu aniversário de casamento. Mês que vem eu vou fazer 24 anos. Falta um mês para eu fazer 24 anos. E também a nossa mídia, Jennifer, também está fazendo aniversário hoje. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Meu amigo e minha amiga, neste dia 28 de fevereiro, são 19 horas e 50 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: quando a luz de Deus se apaga. Esse é o problema, quando a luz de Deus se apaga na nossa vida, quando a luz de Deus se apaga na nossa família, quando a luz de Deus se apaga na nossa vida profissional, quando a luz de Deus se apaga na nossa vida sentimental. Você tem que ter muito cuidado, meu amigo e minha amiga, para você não deixar a luz de Deus se apagar na tua vida. A Bíblia diz que Deus escolheu um homem que estava por detrás da esmalhada. Esse homem se chamava Davi, era o menor da sua casa, era o mais desprezado, era o mais insignificante diante da sociedade, diante do governo, diante de todos, mas Deus escolheu ele. E Deus fez de Davi um general de guerra, um príncipe, um rei. Ele dominou Israel. Ele foi o rei mais respeitado na sua era. E até o dia de hoje, ele é respeitado por causa da sua fidelidade para com quem? Com Deus. Davi foi um homem que cometeu muitos pecados. Davi foi um homem que cometeu muitos erros. Mas Davi, ele não tinha dificuldade de o quê? Reconhecer que ele pecou, reconhecer que ele errou. Na hora, quando o profeta vinha e se declarava para ele, mediante a direção de Deus, Davi, ele caía de joelho e pedia perdão a Deus. Foi um homem que sofreu muito, porque ele tinha um coração bom. Foi um homem que sofreu muito, porque ele se preocupava muito com o seu próximo. E muitas das vezes o seu próximo armava-lhe cilada, armava situações para poder destruir o governo dele. Um belo de um dia, a Bíblia diz que Davi, em frente de batalha, um homem gigante, um dos gigantes da época, se eu não me engano, o último gigante que existia. A Bíblia diz que esse gigante quase matou Davi. E se Davi fosse morto, o que ia acontecer? Ia apagar a lâmpada de Israel, meu amigo. O governo de Salomão foi igual ao do Davi? Não foi. Davi era um homem respeitado. Davi foi um homem traído pelos seus filhos, pelos seus comandantes, pelos seus servos, mas Davi foi um homem respeitado ao qual Deus não deixou a lâmpada dele se apagar, meu amigo e minha amiga. Você tem que ter muito cuidado, porque de repentemente as coisas não estão muito boas para você. Você que exerce um ministério, você que exerce um cargo dentro de uma instituição, e o teu cargo, o teu ministério, ele não frutifica, ele não dá fruto, ele não tem resultado. Isso significa, meu amigo, que tem alguma coisa de errado. De repentemente a tua lâmpada está apagada. De repentemente você não está andando segundo a direção da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a lâmpada que nos guia nessas trevas. E um belo de um dia, Davi diante do exército, ele lutando contra este gigante, quando o gigante ia cortar-lhe a cabeça de Davi e o destruir, a Bíblia diz que, fica aqui, pastora Rose, fica aqui e deixa o corpo bem lento, bem leve. Quando a cabeça de Davi ia ser cortado, o servo dele fez isso, ó. Jogou Davi para trás
guerreou contra o gigante e cortou a cabeça do último gigante. E eles falaram assim: nunca mais você vai ir para a guerra. O servo dele falou: nunca mais você vai ir para a guerra, Davi, para que não se apague a lâmpada de Israel. E Davi, ele ficou protegido pelos seus homens, mas infelizmente não foi muito bom Davi não guerrear, que aconteceu alguns problemas, que isso aí é para outro tipo de reunião. Eu digo para você, muito cuidado, porque Satanás quer apagar a tua lâmpada. Satanás quer te parar. Satanás quer botar dúvida no teu coração a respeito do ministério que você faz parte, do altar que você serve. Talvez você é um pastor que está tendo dúvida. Meu amigo e minha amiga, você não pode ter dúvida de servir a Deus no altar. Quando eu comecei a ter dúvida, pastora Rose, eu busquei em Deus uma direção, e Deus criou o quê? O apoio aos soldados feridos. E nós estamos aqui servindo Ele durante quase 4 anos nessa caminhada, andando pelas ruas, andando pelas praças, andando pelos becos, pelas casas, pelos bares, pedindo bar emprestado para poder fazer uma reunião do lado de fora do bar, pedindo as avenidas emprestadas para fazer reunião. Thaís está ali, é a número 1 do apoio aos soldados feridos, é a raiz do apoio aos soldados feridos, que não me deixa mentir, pedindo casas emprestadas, não é? Varandas. E quando nós recebemos uma revelação de Deus que poderíamos fazer neste bairro um trabalho oficial, ganhamos umas cadeiras velhas, enferrujadas, caindo aos pedaços, e fizemos o trabalho debaixo de sol brabo, debaixo de chuva. Você pode acessar lá o site e você vai ver o trabalho desde o início. E nós não temos vergonha de anunciar com foto, com vídeo, um trabalho porque tem uma pessoa, porque tem duas. O segredo não está em 10, 20, 30, meu amigo. Porque a Bíblia diz, segundo o pastor Marcelo Irineu, que eram mais de 10 mil homens para lutar com Gideão. E Deus falou assim: Gideão, tem muita gente contigo. Tem muita gente contigo aí. A vitória eu já te dei, mas eles vão falar que foi a força deles, foi a condição deles. Bota eles para beber água. Quem beber água como um cachorro, você separa. Quem meter a cara na água, você separa. Os que beberam água como um cachorro eram quanto? 300 homens. Como é que o cachorro bebe água? E os outros metiam a cara. Se viesse o inimigo, faria o quê? Matava, cortava ali a cabeça. Você já viu nos filmes? Quando o guerreiro, ele se distrai por um momento. Lembra do filme dos 300, o primeiro? Meu filho! E o menino todo alegre, fortão, o inimigo veio, a cabeça foi caindo do outro lado. É por isso que nós durante 5 domingos vamos usar a água e o pão, para Deus fortalecer você. O pão é para te fortalecer espiritualmente, fisicamente. A água é para curar a sua alma, para saciar a sede da tua alma. Então você tem que ter muito cuidado. O segredo não é quantidade. O segredo é o quê? Qualidade. Eu estou atrás de qualidade. Eu estou atrás de homens e mulheres leais, que não vê dificuldade, que não tem mimimi, que não tem desculpa. Comigo o Espírito Santo não vai achar desculpa. Com a pastora Rose o Espírito Santo não vai achar desculpa. Quando nós começamos essa obra, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, éramos
Na verdade éramos um, porque quando nós se casamos se torna um. E a Bíblia diz o que? Olhai para Abraão, olhai para Sara que vos deu a luz. Quando eu os chamei, eles eram o quê? E vê a multidão. Nós pregamos aqui e falamos sobre quem? Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Espírito Santo, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, vacilou, mas também fez alguma coisa. E um pouquinho do pastor Ivanildo e da pastora Rosa, que é onde todo mundo arranca o cabelinho, né? Não é? Quando eu falo um pouquinho da minha história, é um tal de arranca cabelo. Mas é a história que fala, e é uma história verídica, é uma história real, é uma história de exemplo de fé. Quando nós falamos assim, estamos vivendo a fé de Jacó. Não me interessa se Jacó roubou, se Jacó furtou, se Jacó mentiu. Problema dele, meu amigo. Eu tô vendo a história, o final da história de Jacó. Qual foi o final da história de Jacó, se você sabe? Israel. Quem é Israel hoje? É um pedacinho de terra pequenininho ao qual o mundo teme. E ao qual o mundo tem o quê? Olho grande, porque o ouro está lá. Deus está lá, mas Deus também está aqui. Amém? Amém. E Deus, Ele te chamou hoje aqui para poder te dar uma clareza de pensamento. Deus, Ele te chamou hoje aqui para te libertar da religião. A religião é uma desgraça, pessoal. A religião, ela nos escrava. A religião, ela nos aprisiona. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, não pode assim, mas pode pecar. Mas pode pecar, pode se prostituir, pode mentir, pode roubar, pode deitar com a mulher do próximo. Mas não pode botar um boné em cima do altar para poder fazer uma oração. A mulher não pode botar um brinquinho mais larguinho porque aquilo ali é pombagira, ou seja lá o que for. Para com isso, pessoal. Isso é religião. Isso é para confundir a nossa cabeça. Isso é para tirar a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar no Deus vivo, não na água, não na aliança. Ela tem que estar no Senhor Jesus. Nós só usamos os objetos justamente para o quê? Para desprender a nossa fé. Você está doente. Se liga no que eu vou te dizer agora. Você está doente, você vai no médico. O médico fala para você o quê? Você está curado. Presta atenção em mim. Você está curado. É isso que ele fala para você? O que ele te dá? Uma receita. E o que eu estou te dando aqui? E quando eu consagro a água, você está adquirindo o quê? O remédio. Você não tem que tomar um remédio para ser curado. Não tem que entrar dentro do teu corpo para poder destruir aquela bactéria, aquele vírus, aquela peste que está lá. Quando nós consagramos a água ao Todo-Poderoso, ela se torna algo que? Sagrado ou maldito? Sagrado. Sagrado. E para poder ficar mais claro, é por isso que a lâmpada apaga, pessoal. O diabo, ele usa esses artifícios justamente para apagar a nossa lâmpada. O que é a lâmpada do homem e da mulher de Deus? A palavra de Deus. Eu estou falando aqui, você está pensando, caramba, eu fiz aquela simpatia, eu não sabia que aquilo era errado. Gente, eu não sabia. Agora está sabendo o que é. Aí eu fui lá no fulano de tal fazer uma reza lá e agora está sabendo. Você tem que ter cuidado, pessoal. Mas pastor, não é sobre a lâmpada, relaxa, a reunião só está pegando o calor para esquentar. Você tem que ter cuidado com as orações contrárias que vocês fazem, que eu faço. Às vezes você está amarrando a vida do teu filho, está amarrando a vida do teu marido, está amarrando a vida de um homem de Deus, justamente porque você fica orando para poder Deus agradar o teu interesse. A Bíblia diz que isso não é bom. Você tem que saber quando algo é de Deus ou não. Você tem que falar o quê? Deus, se for da tua vontade, não da minha vontade.
Eu ia fazer algo esses dias, eu ia remover uma pessoa do nosso meio. Aí quando eu sentei no meu trono, quem sabe o que é trono? Vaso. Amém? Fui fazer necessidade. Você sabe o que é que o Espírito Santo falou para mim? O filho pródigo foi, mas voltou. Você sabe o que é que ele estava querendo falar para mim? Que o filho pródigo volta. A obra não é minha. A obra não é do meu jeito. Não é como eu quero. Aí eu revelei para minha esposa: Rose, Deus não quer que eu faça isso. Sabe por causa de que eu queria fazer? Porque estava chateadinho. Coraçãozinho magoadozinho. Pastor Ivanildo, cara de leão, o fogo consumidor, o marreta de Deus. É assim que o pessoal fala, né? Aí o Espírito Santo lá, sentadinho lá, com aquele calor brabo no meu corpo para tomar um banho, fazendo a minha necessidade, ele falou: o filho pródigo voltou. Eu falei: tô entendendo, Espírito Santo, me perdoa, tá bom, não vou fazer. Entendi na hora que não era para fazer o quê? O que eu queria, e sim o que ele queria. Eu perguntei a ele se era vontade dele. Não. Esse é o nosso problema, pessoal. Às vezes você está em um lugar, morando em um lugar que Deus não quer, e você está teimando ali. A tua resposta chegou, mas só que você, porque está preso sentimentalmente a um lugar, emocionalmente a um lugar, aí você destrói a tua vida. Eu estava em uma instituição durante 26 anos. O meu tempo acabou durante 26 anos. E Deus falou assim, em uma campanha forte da instituição: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu peguei o meu envelope, cumpri com o meu voto e fiz o quê? Fui. Sabe onde era a terra? Eu estou pensando que era Estados Unidos, pensando que era África, pensando que era qualquer outro bairro. A terra era aqui. Olha só onde eu vim pregar o evangelho, pessoal. A pior coisa que tem para você pregar o evangelho é onde você mora, porque eles não te reconhecem como pastor. Ele vai reconhecer você como Dida, o Dida capeta, o Dida que matava gato, o Dida que fazia isso, o Dida que jogava pedra no telhado das pessoas, o Dida da Joana. Eles não vão reconhecer a minha autoridade. E Deus, ele está me segurando aqui já tem 1 ano e alguns meses. Chuta quantos que vieram aqui assistir minha reunião. Chuta aí. Vieram alguns. Uns 2, 3, 4. Mas quando o pessoal soube, foi lá e corrompeu. Vai não. Falou mal. Falou mentira. Inventou calúnia. E eu desanimei e parei, não foi? Nunca parei, nunca desanimei, nunca deixei a lâmpada que Deus acendeu neste lugar apagar. Porque no dia que ela apagar, o diabo, esse desgraçado, ele vai o quê? Ele vai destruir este bairro. Deus me levantou para proteger esse bairro. Deus me levantou para poder amarrar o principado deste bairro. E Deus sabia que sozinho eu não ia aguentar. Eu precisava de uma pessoa com a mesma postura, com a mesma garra e com a mesma autoridade. E consagrou a pastora Rose e chamou alguns colaboradores para nos apoiar. E o trabalho dos colaboradores estão excelente. O trabalho de vocês que têm nos ajudado estão excelente. E eu não estou aqui para julgar você, se você não veio, se você não veio, se você não ficou, se você já tem 1 mês que não vem. Eu estou aqui para cuidar de você, meu amigo e minha amiga. O papel do pastor é esse, é cuidar da ovelha. Se a ovelha ela está com como é que está aquele nome que dá na cabeça? Piolho. Você tem que jogar o óleo e tirar o piolinho dela, os carrapichos. Amém? Cuidar dela. Um amigo falou que tem que quebrar o pé da ovelha que fica pulando a cerca, né?
Um amigo falou isso pra mim: quebra o pé dela, que ela não pula mais. Como é que tu vai quebrar o pé da ovelha? Meu amigo falou que tinha que quebrar o pé. Mas a ovelha tem que ter liberdade. Vocês têm liberdade. Vocês não são obrigados a estar comigo, mas é obrigado a andar o quê? Reto e leal. Amém? Amém. Tem que ser reto e leal. E quando não é, a vara aparece. O que é a vara? É a repreensão, é a exortação. Isso é a lâmpada, pessoal. Você acha que uma lâmpada ela acende como? Com positivo e com negativo. E quando junta os dois dá o quê? Choque. E o choque é o quê? É quando o pastor chama a tua atenção, às vezes na frente. Pô, pastor, não chama a minha atenção na frente do grupo, não. Ué, ou é grupo ou é o quê? É o quê? É o que é? É uma manada? Como é que se dá o nome? Tem um nome aí que diz. Nós somos grupos. Nós somos componente do mesmo corpo. Amém? E você não pode deixar a sua lâmpada apagar. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Jó 29. Vou ler no celular aqui. Eu acho que isso não é pecado não, né? Tem alguém que vai criticar ainda aí, porque o pastor está lendo no celular. Estamos no mundo moderno, pessoal. Eu vou comprar um iPad daqui uns dias desse tamanho, se Deus me der condição. Aí tu vai ver eu aqui com um iPad, liberando música e lendo. Amém? Isso aí é bênção, é milagre. Amém? Mas a gente também usa a Bíblia de papel. Tá bom? Eu acho que a mãe da Thaís, acho que isso é heresia, né? Usar o celular, né? Não falei nada. Tô brincando contigo. É Jó o quê, pastor? Jó 29. As camisas lá por cima, Fernando. Tá escuro pra ela. A minha cupim comeu. Vem aqui, se essa senhora quiser. Cupim não pode comer não. Acha aí que eu já vou botar um pouco d'água aqui. Eu tinha uma cupim comeu ela, tá? Ainda é pequena. Quando o pastor estiver falando de lâmpada, lembra de você, da sua vida espiritual. Você vai saber se está apagada ou se está acesa. Amém? Na hora da pregação. Uma lâmpada apagada, você consegue resolver alguma coisa dentro de casa? Não. Amém? Então uma pessoa com a mente apagada, ela não resolve nada. Ela não resolve nada no casamento, ela não resolve nada em lugar nenhum. E você tem que ter muito cuidado com, olha para mim, pessoal, com a oração contrária. Oração contrária é feitiçaria, tá? Sabia disso não? Quem sabia? O que é oração contrária? É eu querer. Tem gente, por exemplo, tá orando para eu voltar para a antiga instituição e nós já fomos lá e repreendemos eles. Por que você tá orando para mim voltar para a antiga instituição se Deus já me deu uma direção? Se Deus está se agradando mais aqui. E muitas das vezes até da família, tá? E fica querendo amarrar o nosso trabalho. Aí a gente parte para cima. Parte para cima com o quê? Com autoridade, não. Pessoal, eu vi a vida de um homem de Deus se destruir, se você não sabe. A mãe deste homem de Deus orou tanto para ele voltar. Ele estava em outro país pregando o evangelho, ganhando muitas almas, pessoal. Aprendeu a falar 4 línguas. Sem estudar. A mãe volta, fazendo votos, fazendo jejum. Você sabe o que aconteceu? O cara voltou. Acabou com a vida do cara, pessoal. Acabou com a vida dele. Voltou até com uma esposa. Mas nunca mais foi, porque foi arrancado de dentro dele o quê? O amor de servir no altar. Cuidado quando você ora algo para o seu filho. Você vê meu filho todos os dias nas reuniões? Eu não imponho. Eu só falo para ele, ó, o caminho é este. Eu e ela somos exemplo. Eu e ela somos do altar.
Eu não tenho vontade, eu tenho que estar aqui, querendo ou não querendo, gemendo ou não gemendo, gritando ou não gritando, eu tenho que estar aqui. Mas ele não, ele ainda tem direito de o quê? De escolha. Então cuidado. Esse espírito não é bom não, hein? Então você tem que ter muito cuidado com o que você ora, com o que você deseja para o seu marido. A minha esposa, eu posso falar, Rose, que você falava que não queria eu no altar? A minha esposa, ela orava para eu não estar no altar. Ela amarrou a minha vida por algum tempo, mas só que o Espírito Santo falou com ela, se dá o nome de oração contrária. Eu tinha pavor, é porque eu não tenho um microfone aqui para poder te mostrar. Eu tinha pavor de segurar um microfone. Eu tinha pavor de falar diante das pessoas. Você não tem noção. Eu não sei se a Thaís lembra que eu era meio acanhada. A Rose tem que estar aqui comigo, tá, pessoal? Não era assim, Thaís? Por favor, me chamava para poder dar uma palavra lá na frente. Tem como chamar a minha esposa se eu só consigo falar com a minha esposa perto de mim? Ela passou a me deixar viciado o quê? Ao lado dela. Só que ela me libertou, pessoal. Ela me libertou, ela orou. Aí quando ela me libertou, Deus fez o quê? Derramou o óleo. Aí eu fui e fiz o quê? Derramei também o óleo nela, porque a bênção dela estava em mim. A bênção do teu filho, do teu marido está em você. De repentemente o teu marido, o teu filho está vivendo uma vida desgraçada, amargurada por causa das tuas palavras. E ó, palavra de mãe é a maior autoridade que existe. Abaixo de quem? Palavra de pai é a maior autoridade que existe. Abaixo de quem? De Deus. Se você falar pro teu filho assim, ó, esse relacionamento aí não vai dar certo não. Acabou. Acabou. O cara pode ser um santo. Ela não vai suportar a santidade dele. E vai ser um casamento desgraçado, destruído. Por causa da palavra. Tem que ter cuidado, pessoal. Na hora da raiva, a gente fala o quê? Besteira. Desgraçado! Já era, já amaldiçoou. Ninguém fala abençoado, né? Seu abençoado! Deus é contigo! Deus vai te honrar, vai te exaltar! Mas não, é só de baixo. Por quê? Porque a lâmpada tá o quê? Apagada. Eu lembro que eu atendi uma forte, pessoal. Eu atendi uma jovem de mais ou menos uns 19 para 20 anos, que a mãe dela sempre determinava que quando ela tivesse um filho, ela não seria feliz. Viu? Ela tinha que sentir a mesma dor que ela sentiu, da gestação até ter. E assim como ela teve a criança, teve a filha dela não sei se você sabe, a ferro. Ela ganhou a criança puxou, ferro, porque ferro. Não tinha como sair. E ela queria e desejava que a filha sentisse a mesma dor. E ela dizia isso na hora da raiva. E o que aconteceu com essa jovem? Aconteceu a mesma coisa, sentiu a mesma coisa. Sofreu a mesma ou pior, porque ela lembrava que a mãe tinha falado. E a outra, que quando a mãe ganhou, não tinha ninguém, não tinha lembrança nenhuma. Mas ela lembrou de tudo, foi um filme que passou na cabeça dela. Ela, meu Deus, a minha mãe vivia falando isso, vivia me praguejando. Que eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que sofrer. E tem mãe que ela tá sofrendo no relacionamento, a lâmpada dela tá apagada, ela quer apagar de todo mundo. Verdade. E não pode agir assim. Não é só mãe não, pessoal. Em geral. Filho também. Tem filho Irmão também. Tem. Irmã também. Te deseja... A lâmpada dele tá apagada, a lâmpada dele não ilumina nada, não tem resultado para nada. Não é nem uma vela? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que houve uma escuridão no Egito. Só onde que tinha luz? Na casa de quem? Vocês não lê a Bíblia, não? A Bíblia, se tivesse domingo aqui, teria uma Bíblia. A luz só foi acesa
na casa dos israelitas. Lá no faraó era treva, ao ponto deles tocar nas trevas. Dava para tocar, a Bíblia diz. Você sabia disso? Então, às vezes, o irmão tem inveja do outro. É por isso que um ataca o outro. Fala mal, Você lembra de Jacó e Esaú? De José e os 11 irmãos? Jesus! Nem os irmãos acompanhou ele, nem a mãe. Ao ponto que Jesus pregando o evangelho como eu estou pregando para vocês, fala assim, ó, tua mãe e teus irmãos tá lá fora. Jesus falou assim, minha mãe e meus irmãos. Aqui é minha mãe e meus irmãos aqui, ouvindo a palavra do meu pai. Então quem era o irmão e a mãe de Jesus? Quem estava ouvindo a palavra de Deus. E me criticaram uma vez, então quer dizer que nós não somos família. É família de sangue, mas não é espiritual. Vocês são minha família, vocês são meus irmãos. Eu estou delegando bênção para quem? Para vocês. Eu estou orientando quem? Vocês que estão me dando ouvido. Essas daqui que estão me dando ouvido, ó. Tem pessoas de Cachoeira de Macacu, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Cabo Frio, tem pessoas da África, tem pessoas dos Estados Unidos. Tá tudo espalhado por aí. Você acha que eu estou pregando só pro povo aqui? Tu acha que o povo do Apoio Soldado só é esse? Esse é o povo físico. Mas vai lá ver o povo online, quantos são. Então a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tá chegando nos 4 cantos do mundo. Em vez de quando eles bloqueiam a gente, só pode só no Brasil. Só por causa de um louvor que eu botei aqui. Aí bloqueia nós. Só pode só no Brasil. Injustiça, né? Só por causa de um louvor que eu soltei ali. Ou você cantou aqui. Então, pessoal, cuidado para sua lâmpada não estar apagada e você querer apagar a lâmpada do seu filho, do seu neto, do seu marido. Você tem que lutar para sua lâmpada acender novamente. Quando a sua casa dá problema de luz, você chama quem? O eletricista. E eu tô aqui para poder acender a tua luz. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Como, pastor? Aceitar o conselho que Deus está dando para nós. Reconhecer que errou. Reconhecer que estava amaldiçoando. Reconhecer que estava fazendo oração contrária. Reconhecendo que estava fazendo birra. Você está entendendo? Você tem que abençoar a tua família. Você tem que abençoar os teus filhos. Você tem que abençoar o teu marido. Não interessa se ele bebe, se ele cheira, se ele fuma. Não interessa, meu amigo. É o teu marido, esposo. Deus abençoa ele onde ele estiver. Dá paz para ele. Porque se ele estiver perturbado, quem fica perturbado? Você pode observar. Se ele está perturbado, quem fica perturbado? Você, rapaz. Você. Se ele não está em paz, você não tem paz. Porque ele não vai liberar paz para você. Não é um só. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Ou 2 positivos também acende uma luz. Acende ou não acende? Eu sou positivo e a Rose é positivo. Tu é o quê? Tu é o quê? Você que está me ouvindo aí. Positivo ou negativo? Vocês são o quê? Responde para vocês. Amém? Aí a Bíblia diz assim, para não ficar só nas minhas palavras. Gostou, né? Se tivesse aqui, teria uma Bíblia no domingo. Mas ficou fazendo birra lá e não quis vir? Vai comprar a oportunidade. Tá, eu vou lhe dar a Bíblia. Tá? Jó 29. Jó 29 diz assim, ó. 1. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, o que é um discurso? Foi o que nós estamos fazendo aqui. É uma exclamação. Quem me dera ser como fui nos meses passados. Olha para mim. Os meses passados foi quando você tinha aquela vida de paz, quando você conheceu o seu marido, né? Aquela coisa gostosa. Você corria dentro de casa. Ai, agora não, amor. Agora não, vem cá, né?
Não, agora não, amor. Eu tenho que fazer comida, lavar a louça. Aquela coisa boa, não é? Você não lembra, não? Você mentia muitas das vezes pra tua mãe, pra estar lá com ele. É ou não é, Thaís? Jennifer, Jane. E como é o nome da menina? Natiele. E a mãe também, já mentiu muito pra mãe dela, pra poder estar lá com o coroa dela. É ou não é? Então, lembra dos meses. Ele estava lembrando dos meses passado, meses bons. Aí, quem me dera se fosse como os meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O que é me guardar? Me dava paz. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê nos teus profetas e prosperareis. Prosperidade é uma vida abençoada. É uma vida de paz. É uma vida de tranquilidade. Olha só que coisa gostosa. O casal em harmonia pregando a palavra de Deus. É difícil isso daqui, hein? É um empurrando o outro pra cá. No início era assim. A tela era vertical. É vertical que fala? Vertical, então eu empurrava ela pra lá, ela me empurrava pra cá. Os smartphones se atualizaram, agora a gente pode estar juntinho, ó. Né? E com harmonia. Você vai ver, eu tô pregando aqui, ela vai complementar o que eu estou falando. Vai bater juntinho, o final vai ser eficiente. E você vai sair daqui como? Um pouco chateado, porque foi chamada a atenção na palavra, mas também com o coração alegre. Né? Chateia, não chateia? Pô, pastor, não é assim também não. Né? Aí diz assim, ó, no 3. Aqui também, antes de entrar no 3, isso aqui pode ser no início que você estava no primeiro amor, no lado espiritual. Quando você, no seu início, quando você começou a meditar mais na palavra, a orar, a ir à igreja, no início, orava mais, jejuava, participava mais, fazia voto, era fiel no dízimo. Eu estava lembrando esse dia, quando eu ia para a igreja, bem no meu início, aí a primeira coisa que eu fazia era procurar como estava a igreja, o que estava precisando. Aí eu mesmo pegava, eu não me perguntava se o pastor, se eu podia fazer ou não. Aí as pessoas até falavam, você não é nem do grupo, você não é do grupo. Mas isso era um amor que eu tinha para limpar o vaso, limpar o banheiro da igreja, varrer a igreja, limpar o banco, para tirar a poeira. Eu fazia isso sempre. Esse dia eu estava lembrando, eu limpando aqui, eu voltei a lembrar o que aconteceu. Então, às vezes, você está deixando passar esse primeiro amor. Não pode deixar, não. Essa união, essa forma de você querer, de ajudar o próximo. Não é ficar reclamando o tempo todo. Tá calor. A igreja tá fria. Tá vazia. Alguém tá olhando pra mim meio de lado. Eu tô sentindo que alguém tá cochichando. Eu tô sentindo que alguém tá com cara feia. Isso é espiritual. Gente, muda o horário toda vez. É de manhã, às vezes é noite, às vezes é à tarde. É Deus que quer Deus assim. Que quer abençoar a tua vida. Tá? Aí ele muda e a gente obedece. Vamos lá no 3. Amém? Aí no 3 diz assim, ó. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Você vê que a lâmpada é o quê? Acende a tua memória. Tanto é que quando você busca uma inteligência financeira, o que é colocado? Uma lâmpada. O cérebro e uma lâmpada em cima acendendo, não é? Então, Deus, ele acende a tua inteligência. Deus, ele abre a tua inteligência. Isso se dá o nome de o quê? Conversão. Conversão. O que é conversão? Eu mudo a minha maneira de pensar. Eu mudo a minha maneira de andar. Não para agradar o pastor, não para agradar a pastora, não para agradar o bispo, mas para agradar aquele que me regimentou, aquele que me chamou para a sua obra maravilhosa, que é essa obra que nós estamos fazendo. Amém? Aí diz assim, ó. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando pela sua luz caminhava nas trevas. Você sabe o que é caminhar nas trevas com a sua luz?
o marido chega lá, brabo, reclamando de tudo. Aí você também fica o quê? Braba! Não, fica no sapatinho. No espírito, orando. Sabe que ele gosta de um café, vai lá de cabecinha o quê? Faz o cafezinho, serve ele, tira aquele tênis dele, aquela meia fedorenta, que fedor desgraçado que dá o chulé, né? Aí pega aquele talquinho cheiroso, passa, a mão vai ficar acabada, mas você vai lá, passa, porque é o amor, é a luz de Deus iluminando você nas trevas. As trevas é a confusão, pessoal. Aí daqui a pouco o coração dele vai amolecendo, as trevas vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí daqui a pouco... E até uma massagem você pode estar espírita de oração. Aí daqui a pouco ele fala, como é que foi o dia hoje, meu amor? Muda até a voz, né? Como é que foi o dia hoje? Você vai na igreja hoje, não? Porque ele vê que está quase perto de ir para a igreja. Pô, eu gostaria de ir com você hoje. Aí ele vem e Deus transforma a mente dele. Porque você não deixou as trevas dominar você. A luz iluminou você. A Bíblia diz o quê? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso. E a luz que está em você passa para quem? Passa para ela ou passa para ele. É por isso que há essa harmonia. Mas isso aí deve ser gatilho. Isso aí deve ser uma treta dos dois, né? Não, é real. Quem convive comigo sabe que a nossa vida é essa. Braba eu sou. Ela é mais ainda. E nunca queira ver ela braba. Nunca queira ver o silêncio dela. O de Deus dói, o dela também dói. E quando ela dá o silêncio, já era, você já perdeu com ela. Porque ela te ensinou, e você fez o quê? E quando ela vê que você desprezou, ela não te apoia mais. Ela só vai pregar a palavra para você, mas ela já não vai te tratar mais como antes. Tá errada? Não. Saul, quando ele desobedeceu, Deus fez o quê? Rejeitou. Esaú, quando rejeitou o direito de primogenitura, Deus o odiou. Amém? Então você tem que dar valor o que você está recebendo. Dê valor o que você está recebendo nesta noite. Eu estou dando valor porque está indo para vocês e está voltando para mim. E mais tarde, creio eu que eu vou ver o vídeo para assistir a reunião também. Amém? Aí diz ainda assim aí no 4, ó. E como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, casa, não sei, cabana, não sei, onde você mora. Tava lá o quê? O segredo de quem? E qual que é o segredo de Deus, pessoal? Qual que é o segredo de Deus? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí pra gente poder se aprender. Qual é o segredo de Deus? Gente, eu prego ele todos os dias. Não. Qual é o segredo de Deus, pessoal? Gente, a gente prega quem? Não. Qual é o segredo de Deus, pessoal? Quem? Jesus, pessoal. Ele é o segredo de Deus revelado para você. E a Bíblia diz que ele vai estar sobre a sua casa. Quando Deus, o que ele fala lá no Apocalipse? Eis que eu bato. Se você ouvir, abrir, eu entro e ceio com você. Ceia. Aonde tem miséria, tem ceia. Aonde tem ceia, tem miséria, ele entra contigo e te traz prosperidade. Amém? Aí diz assim, ó. É no 4?
quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Pegou a visão? Olha para mim, olha para mim. Os meus filhos estavam em redor de mim, ou seja, eu instruía os meus filhos, eu orientava a minha prole, eu orientava os meus familiares. Você acha que antes de eu vir pregar o evangelho para vocês, eu fiz o quê? Eu preguei o evangelho para os meus familiares, eu preguei salvação para eles. Quando eu casei com a Rose, eu preguei salvação na casa da mãe da Rose, do pai da Rose. Amém? Eu preguei salvação para os meus filhos, para minha mãe. E agora eu estou pregando para vocês. Quem deu ouvido, deu. Quem não deu, amém, graças a Deus. Amém? Então, você tem que ter muito cuidado para que o segredo de Deus, ele saia de dentro da tua casa. Porque a Bíblia diz que o segredo de Deus, ele saiu de dentro da casa de quem? De Jacó. De Jacó não, de Jó. Quando o segredo de Deus saiu da casa de Jó, Jó passou a viver uma miséria. Jó passou a ter lepra. Jó passou a comer resto. Jó passou a se vestir de saco, porque não tinha mais roupas. Mas Deus, ele provou e aprovou Jó. E a lâmpada de Jó novamente se acendeu. E o estado de Jó, o primeiro estado de Jó, foi 2 vezes superior ao primeiro. E Deus, ele quer dar isso para você. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que Deus vai me batizar com o Espírito Santo se eu sou uma mulher pecadora, eu sou um homem pecador, eu sou um jovem pecador? Mas quem disse para você que ele veio atrás de santo? Quem disse para você que ele veio atrás de pessoas boas? Ele veio atrás dos pecadores. Ele veio atrás das pessoas que queiram Ele como seu Senhor e Salvador. E eu estou apresentando Ele para vocês hoje. Amém? O versículo 6. Quando lavava os meus pés na manteiga, e da rocha me corria o quê? Azeite. Tem umas traduções que diz: lavava o meu pé no leite. O leite, a manteiga é feita de quê? No leite. Amém? Ninguém lava pé na manteiga, né? Precisa pegar aquela pasta de lavar pé? É leite. Aquele leite que a gente bebe com café. E leite representa prosperidade. Azeite representa o quê? O Espírito de Deus. E a rocha representa quem? Jesus. E também a rocha simboliza um coração endurecido. E o Espírito Santo vai escorrer do seu coração. E ele vai encher o seu coração de amor. Amém? Não é verdade, pastora Rose? Agora ela assume. Sim. Boa noite, a paz. Então, quando você está com a lâmpada acesa, você não tem dificuldade de obedecer. Você não olha para a batalha que você está vivendo. Você não fica olhando que as coisas estão dando errado. Não fica olhando para essa diversidade. Ou está faltando as coisas. Não fica desesperado. Porque você está na fé. Porque se você sabe que essa luz vem de Deus. Essa luz que está te dando ânimo para você estar aqui nesta noite. Você não está aqui para passar tempo. Deus quer mudar a tua história. Mas Ele fica também, muitas das vezes, te observando e querendo mais de você, no sentido de quê? De se entregar. Às vezes você fala assim, não, eu até vou à igreja, mas Deus quer uma entrega, uma verdade, uma sinceridade. Então, muitas das vezes, tudo que acontece na sua vida é em relação mais a você do que ao mal.
Porque você sabia que o ser humano é mais forte do que qualquer adversário, qualquer deserto. O ser humano, se ele soubesse a força que ele tem, você tem uma força grandiosa, além ainda que você crê na palavra e tem fé, ajunta tudo, faz a diferença na tua história. Mas será que você está olhando só os problemas? Ou você está realmente olhando para Jesus? Você não pode querer desanimar agora que já está aqui no meio do caminho, querendo parar, está desanimada. Eu estou meio desanimada. Eu vou para a igreja, olha, só Jesus sabe como é que eu estou. Mas Jesus está falando para você, tire esse desânimo. Tire esse desânimo. Esse desânimo pode fazer você, na verdade, faz você só sofrer. Vamos ler lá rapidinho, vou deixar um versículo aqui, para terminar. Que hoje, lá em Mateus 5. Fala da lâmpada, tá? Fala da luz. No 14. Eu vou ler do 13 e o 14. Capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Para quem está na luz. Para quem está aceso. E se é o sal por insípido e com que se arde salgar, para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando a sua lâmpada está apagada, lá em Mateus 13, acabei de ler, capítulo 5, versículo 13, você termina sendo envergonhado. É muito ruim você ser envergonhado, é muito ruim você ser afrontado, é muito ruim você chegar, você se sentir, muitas das vezes que ninguém entende você, você se sente sozinho. Quando a pessoa se afasta, ela fica se sentindo sozinha. É verdade ou não é? Então, ela fica se sentindo o quê? Que foi o quê? Descartada, foi lançada fora. Mas Jesus está com você. A partir de hoje, você não venha mais ficar sentindo desânimo, com dois pensamentos, se vou, se fico, se tô, não tô, se é aqui, se não é. Deus quer tirar a tua dúvida hoje. Se Ele já te deu uma direção, prossegue. É lá que você tem que permanecer nesta fé. É lá que você tem que buscar. Então diz assim também, ó, no 14. Vós sois a luz, vós, quer dizer nós, somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quer dizer, quando você é a luz, ninguém pode te apagar. Todos vão perceber, ali passa uma mulher de Deus. Ali passa um homem de Deus. Pode até não falar contigo, mas lá dentro, lá na mente dele, sabe que ali um homem de Deus, uma mulher de Deus está passando. Quando está passando por uma situação, você que costuma reclamar muito, que as pessoas só procuram você para desabafar, falar problema. É porque ela está vendo luz em você. Agora volta, fica nas trevas. Fica abatida. Fica para baixo, para ver se você vai ser procurado por alguma coisa. Só procura quem você, a pessoa confia em você, sabe que você tem o quê? Uma pessoa é prudente, uma pessoa que ouve, sabe ouvir, sabe emprestar o seu ouvido. Uma pessoa que está ali alicerçada com Deus. Então, como é que está o seu procedimento com Deus? Quem aqui é batizado no Espírito Santo, levanta a mão, por favor. E quem não é? Seja sincero. Não sou batizado no Espírito Santo. Isso é algo que você, a partir de hoje, precisa estar bem atenta, bem atento. Ele é a luz. Ele é a bússola. Ele que vai te dar força, vai fazer você vencer as suas adversidades, os seus desânimos, as suas batalhas, as suas guerras. Porque sem Ele, fica muito complicado até para você fazer a obra de Deus. Fica ou não fica? Com certeza. Então, Você até faz a obra, mas só que não é a mesma coisa, gente. É diferente. Com o Espírito Santo, você vê o que ninguém vê. Ah,
pastor, é uma visão? Não, relaxa, pessoal. Vocês só pensam em revelação, meu Deus. Relaxa, olha a Bíblia aqui, ó. Para desse negócio de ficar viciado em revelação. Até você também que tá me vendo aí. É aqui, ó. Deus está falando. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você consegue entender o futuro. Você acha que eu tô pregando aqui sem saber o fim desse trabalho? Você acha que eu tô aqui fazendo esse trabalho? Parei a minha vida para pregar essa palavra para vocês sem saber o fim desse trabalho? Jesus pregou o evangelho sem saber aonde ele ia parar. Paulo pregou o evangelho sem saber aonde ia parar. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você sabe aonde você vai parar. Você sabe o fim da tua vida. É como o pastor Marcelo Irineu, ele pregou aqui. Todo mundo sabe se vai para o céu ou não vai. Está dentro dele. Eu sei se eu estou salvo ou não estou. Você sabe se você está salvo ou não. Todo mundo sabe, pessoal. Quem tem certeza da salvação não tem dúvida. Ah, tem medo da morte. Quem é que não tem medo da morte? Você tá de brincadeira, né? Jesus, ele se angustiou quando sabia que ia pra cruz. Tá bom. Ah, eu não tenho medo da morte, não. Duvido, meu amigo. Quando ela vir e você enxergar ela, treme tudo. Não é? Agora não, Senhor. Agora não. Não é? Mas você tem o quê? Certeza. Aqueles homens, no passado, quando o leão vinha comer eles, lá na arena, e eles louvavam a Deus, é ou não é? Porque eles tinham certeza de quê? Da salvação. E quem estava dando coragem para eles morrer? O próprio Espírito Santo. Você vê aí, que passa aí nas reportagens aí, cortando a garganta, e o cara lá, nega Jesus, ele já preparando a gargantinha para ir para onde? Para a eternidade. Tu tem coragem? Tu tem coragem? Vai, eu não aceito. Na hora, não, eu nego. Na hora tu nega, meu amigo. Por quê? Porque não quer cortar a garganta. Será que nós estamos prontos para isto? Para cortar a garganta? Para a guilhotina cortar a cabeça? Tá chegando já esse tempo. Aí, aqueles que gostam de fazer mimizinho, eu não vou porque o pastor não me deu atenção. Eu não vou porque o pastor falou duro comigo. Tu vai pro inferno. E lá vai ter quem vai te dar chicotada direto, você que for pro inferno. Pastor, que isso? Você quer que eu te engano? Quer que eu faça um teatrozinho aqui? Entregue umas revelaçõezinhas mentirosas? Vigia, pessoal. Vai lá assistir o vídeo de segunda-feira que você vai entender o que eu tô falando. Não acredite nos profetas, Deus falou. Não acredite nos adivinhos. A palavra de Deus, ela confronta você. Se ela tá te confortando, eu tô pregando aqui e tá te confortando, fica de olho aberto. Claro que vai chegar dia que vai ter dia de consolação, né? Vai buscar o Espírito Santo agora, corre o risco de você chorar por causa da dor, da dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela confronta o que está dentro de nós, que é o quê? O pecado, a mentira, o engano, né? Ele confronta. Você pensa que não confronta a gente, não? Tu pensa que o Espírito Santo não confronta eu e a pastora quando a gente toma alguma atitude errada? Confronta. E fica tristinho. E vai falar o quê? Vai bater no peito e vai dizer que tá certo quando Deus fala? Não pode. Amém? Amém. Pastora Rose vai buscar com vocês agora o Espírito Santo. Essa é a oportunidade de você, de nós nos reconciliar com quem? Com Cristo. Amém? Até aqui o Espírito Santo nos usou